E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo dominado? Professora Ana Flávia, estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos entender sobre a crise e a dependência portuguesa. O que isso significa? Que dentro do período colonial, dentro da história do Brasil, no seu processo de colonização, os portugueses introduziram, principalmente na região Nordeste, o cultivo da cana-de-açúcar, uma atividade econômica relacionada à exploração de mercado interno e mercado externo, parceria de Portugal com os holandeses para implantação do engenho e domínio da cana-de-açúcar dentro do território do Brasil e comercialização na Europa, por isso mercado interno e mercado externo. Diante disso, os holandeses começaram a perceber que eles poderiam ter domínio, sim, dessa região. E aí, o que foi que eles fizeram? Durante um tempo, a região Nordeste foi posse dos holandeses. Sim, durante muito tempo, Portugal perde o território correspondente à região Nordeste para os holandeses. Mas depois de um tempo, dentro de um conflito, Portugal consegue retomar a região e fazer com que ela faça parte do nosso país até hoje. Aí você deve estar pensando. Então, professora, quer dizer que se os holandeses não tivessem sido derrotados, se os holandeses tivessem dominado totalmente a região Nordeste, hoje estaríamos falando ou holandês e não português? Sim, vamos dizer que sim, porque de lá para cá a história poderia ter mudado, poderia ter tido outro contexto histórico, né? Mas se baseando com esse fato, sim. Então, o que é que vocês vão fazer para a nossa aula de hoje? Pegar o seu caderno que temos anotações. Sim, temos anotações. Por quê? Porque elas são importantes para o aprimoramento do seu conteúdo. E aí, pegaram o caderno? Sim? Então, bola a todos e vamos começar. Temos aqui na sua tela a seguinte informação: as invasões holandesas. As investidas holandesas começaram no final do século XVI e se estabeleceram pela maior parte do século XVII. A seguir, temos os principais alvos dos holandeses dentro do nosso território. Então, nós temos aqui centro de comércio nas Índias, ponto de comércio na África e Nordeste da América Portuguesa. Olha aí, ó, a região Nordeste se tornando o principal ponto. Vamos observar os dois pontos acima, mas o nosso foco maior com relação ao conteúdo é sobre o domínio da região Nordeste. Então, vamos só dar uma sondada, observar o que foi que aconteceu com as invasões em outros territórios. Vamos lá. Invasão. Holanda e Portugal guerrearam até a assinatura da Paz de Haia em 1663. Isso com exceção de Macau, Goa e Damão. As feitorias e pontos comerciais portugueses ficaram sob controle de Holanda. Então, nesse conflito entre Holanda e Portugal, existiram territórios que a Holanda se beneficiou, ou seja, a Holanda teve domínio, que foi Macau, Goa e Damão. Objetivo: fornecimento de especiarias. Em qual território isso aconteceu? Nas Índias. Então, isso significa que foi no continente asiático, ou seja, na Ásia. Segunda invasão. A conquista mais importante e duradoura foi São Jorge da Mina, em 1637, que se tornou o principal centro fornecedor de africanos escravizados para as colônias holandesas na América. Olha aí a informação. Fornecedor de africanos escravizados. Onde foi que aconteceu isso? No continente africano. Qual atividade que estava sendo relacionada? Tráfico de escravos. Então, olha a Holanda se beneficiando e questionando, lutando para se tornar um dos grandes domínios. Nas Índias, disputou com a Holanda, com Portugal. Na África também teve essa disputa. E chega ao Brasil, que é o Nordeste da América Portuguesa. Por que América Portuguesa? Porque Brasil, dentro do território da América, era o único que pertencia a Portugal. Vamos observar como ocorreu essa invasão.
A invasão foi organizada pela Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, ou seja, foi organizada pelos holandeses. O primeiro grande ataque ocorreu em 1624, na cidade de Salvador, mas a resistência luso-espanhola, ou seja, dos portugueses, com apoio da Espanha, levou os invasores a deixar a cidade no ano seguinte. Então, eles invadiram em 1624 e foram expulsos em 1625. Deste ponto aqui, vou limpar a tela para vocês. O que é que vocês vão copiar? Vamos lá. Primeiro, o título, Invasões Holandesas. Primeira seta de informação. Professora, vou precisar copiar toda essa tabela? Não, não vai. Você vai copiar apenas esse último ponto, mas em forma de tabela, colocando domínio ibérico, atividade e invasão. Lembrando que é só o último ponto. Esse não precisa e esse não precisa. Continuando nosso conteúdo após vocês terem feito a anotação do slide anterior, temos o seguinte: o Brasil holandês. Se você observar o mapa ao lado, nós temos o domínio holandês na região Nordeste no século XVII. Quando a gente fala domínio holandês, significa que eles dominaram, tiveram a posse das terras para ele. Então, quais foram esses territórios? Fortaleza, Natal, Frederica, Olinda, Recife, Penedo, São Francisco e Salvador. Eles ficaram de 1624 a 1625, mas foram o quê? Expulsos. Então, de vez de onde a gente observa onde teve o maior domínio. E se Fortaleza, que é a capital do nosso estado, em 1637 teve domínio dos holandeses, então significa que temos vestígios da cultura holandesa dentro do nosso território? Temos sim. Vamos observar as características. Em 1635, os holandeses se apoderaram do litoral pernambucano e estabeleceram, olha aqui a informação, a sede de poder em Olinda. Por que, professora? Porque dentro das capitanias hereditárias, nós tivemos duas que prosperaram, duas que deram certo. Quais foram elas? Pernambuco e São Vicente. Lembrando que São Vicente hoje corresponde a um outro nome, que é o estado de São Paulo, então está na região sudeste. Mas Pernambuco continua na região nordeste. Então, o principal ponto de Pernambuco, da província de Pernambuco, como território de exploração, foi em Olinda e Recife, mas principalmente em Olinda. Logo em seguida, os holandeses, em Recife, fez com que se tornasse o centro administrativo, ganhou calçadas, praças, pontes e edifícios. Olha aí a informação. Os holandeses se apossaram da região Nordeste, especificamente do litoral, fundando a sua sede de poder em 1635 em Olinda. Em seguida, transformou Recife como um centro administrativo e começou a modernizar, começou a modificar a estrutura da cidade, com calçadas, praças, pontes e edifícios. Terceiro ponto, Maurício de Nassau. Quem foi? Principal autoridade holandesa. Ai, professor, então dentro da nossa história, Maurício de Nassau foi o líder holandês que dominou a região Nordeste? Sim. Entre 1637 e 1644, ele fez alianças e concedeu empréstimo aos fazendeiros para retomar a produção do açúcar. Então, retomar o desempenho, o mercado de produção de cultivo do Nordeste, que nesse momento havia ficado esquecido pela questão do ouro, lá em Minas Gerais. Então, o açúcar ele foi entrando em decadência. Os holandeses, quando se apossaram do território, fizeram um empréstimo, concederam empréstimo aos fazendeiros para que o açúcar ele voltasse a ser o quê? O ponto principal do Nordeste de mercado interno, mercado externo e cultivo. Quando se fala de cultivo, agricultura e a grande produção nos engenhos. Comitivas de intelectuais, cientistas e artistas foram trazidos para catalogar,
estudar e pintar a natureza, os grupos humanos do Brasil e divulgá-los na Europa. Olha o objetivo dos holandeses, mostrar que eles tinham força com o que eles haviam dominado aqui no Brasil. Os holandeses praticaram a tolerância religiosa, até então inexistente na América Portuguesa, onde judeus, calvinistas e católicos podiam realizar seus cultos publicamente. Quando a gente fala que eles praticavam a tolerância religiosa, ele está querendo dizer que as pessoas poderiam praticar a religião que eles quisessem. Eram livres para isso. Já os portugueses não. Tinha a intolerância, ou seja, eles impuseram, eles obrigaram os habitantes do nosso território, inicialmente com os índios, a aprender a língua portuguesa e especificamente a religião católica, que era a religião predominante no continente europeu. Vou limpar a tela para vocês e orientar o que vocês vão copiar. Mais uma vez, em destaque, Brasil, holandês, vai copiar o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Primeiro, segundo e terceiro. Mas quem pensa que os holandeses ficaram sobre o nosso território no bem bom está muito enganado. Mesmo eles invadindo, se apossando da região Nordeste, os portugueses não deixaram barato. Então, sempre ocorreu conflitos. Não, os holandeses não ficaram em paz, os portugueses não deixaram essa questão barata. Então, nós temos aqui a expulsão dos holandeses. Vou numerar para vocês entenderem. Então, nós temos aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Aqui embaixo a gente tem o 3.1 e vamos ter, preste atenção, e vamos ter o 5, o 6 e o 7, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, Portugal recuperou sua, deixa eu limpar. Portugal recuperou sua independência em 1640, com a proclamação do Duque de Bragança como rei Dom João IV. Olha só, Portugal recuperou sua independência. Por quê? Porque lá no período que a família real veio para o Brasil, Portugal estava em conflito por não cumprir o bloqueio continental, por não cumprir as ordens de Napoleão Bonaparte. Então, teve muito essa questão de domínio de território. Então, proclamando a sua independência, o Duque de Bragança se torna rei Dom João IV, rei de Portugal. Se torna rei de Portugal. Guerra da Restauração aconteceu de 1640 a 1668. A Espanha, olha a palavrinha-chave, não reconheceu a independência e iniciou-se o conflito. Eles não reconheceram o território como de domínio português. Que território é esse? O nosso território, o Brasil. E por que eles não reconheceram? Porque dentro da história, de relatos, de documentos, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, os espanhóis já haviam passado por nossas terras. Mas no momento que os espanhóis chegaram, encontraram período de seca, rios secos, animais morrendo, então para eles não tinha nada produtivo e seguiram viagem. Em precária situação financeira e militar, Portugal enviou ajuda à colônia em apenas 1653. 1653 anos depois, e quando fala de envia ajuda à colônia, a colônia aqui que ele se refere é o nosso país, o Brasil. Então, quando os holandeses se apossaram de nossas terras, que ficaram um bom tempo sob domínio, Portugal não tinha condições militares e financeiras para reestruturar, ou seja, ter a posse do território para si. Por isso que ficou sob um bom tempo sob o domínio holandês, derrotando os holandeses no ano seguinte. Em que ano? Em 1654. Então, de 1640 até 1654, Portugal sofreu um golpe quando a Holanda teve o domínio da região Nordeste.
Aqui em cima temos a seguinte informação. Os holandeses passaram a produzir açúcar nas Antilhas, após serem expulsos da região Nordeste. Professor, e onde as Antilhas? Na América Central, mais próximo do continente europeu, mais próximo dos Estados Unidos, então mais próximo de um mercado externo. Então ele vendia o açúcar a um preço mais baixo e se tornou concorrente do Brasil. As finanças portuguesas foram abaladas pelas guerras e pelo menor comércio. Por quê? Porque deixaram de comprar para o Brasil, porque o Brasil demorava mais a entregar pela questão da distância e também pela questão do preço do valor. Em 1661, a Holanda reconheceu a soberania portuguesa sobre o Nordeste em troca de uma indenização. Indenização essa paga pela questão dos engenhos. Por quê? Porque os holandeses ensinaram os portugueses no território brasileiro o domínio da cana-de-açúcar, o plantio, a produção, a colheita e a transformação da cana-de-açúcar, em rapadura, em aguardente. Insurreição pernambucana e as características que nós temos são: em 1644, uma nova administração na região Nordeste foi instaurada por Maurício de Nassau. O que foi que ele fez? Aumentou os impostos, cobrou dívidas dos senhores dos engenhos. Aqui, esses senhores dos engenhos, eles eram portugueses. Insurreição pernambucana significa que foi aonde? Na província, que hoje a gente chama de estado. Em 1645, fazendeiros luso-brasileiros mobilizam escravos, libertos e indígenas para expulsar os holandeses. Olha o que foi que os fazendeiros fizeram. Eles não tinham condições de expulsar os holandeses, e aí eles convocaram os seus escravos, aqueles que eram libertos, e os indígenas para ter de volta o domínio da região, ou seja, incentivou eles a lutarem, dando a entender que eles iriam ter de volta a posse do território e queriam ser livres dentro desse território. Só que quando tiveram essa posse de volta, o que foi que aconteceu? Portugal voltou a dominar e o processo de escravidão, de extermínio indígena, o genocídio, voltou a ser como era no resto do Brasil. Vou limpar a tela para vocês. Vocês vão colocar pausa na aula e vão copiar no seu caderno as informações do jeito que está sendo apresentada, com o título A Expulsão dos Holandeses. Professora, posso colocar em setas, em observação? Pode, mas também seria interessante você fazer da forma como está sendo mostrado na tela para você. E aqui encerramos a nossa aula de hoje, só relembrando que no decorrer da aula tiveram anotações propostas para você fazer no seu caderno. Fiquem atentos também na sua agenda online e no Class com relação à atividade, que pode ser do livro ou do caderno, além da anotação da aula de hoje. Então, professora, quer dizer que na nossa aula teve anotação e também vai ter atividade? Sim. Só que essa atividade você tem que ficar atento lá na sua agenda online ou no Class, que ela vai ser especificada para você, se é do livro ou do caderno. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no Class. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo encontro. Tchau!